Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando para quem está nos ouvindo pelo rádio que nós também estamos ao vivo na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. E também, claro, pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. Lá é nosso canal principal de interação e você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. Quem está comigo hoje é Albani de Barros, que é doutor em Serviço Social pela UFPE, professor do Centro Universitário Tiradentes nos cursos de graduação em Medicina, Comunicação Social e na pós-graduação em Gestão de Política e de Assistência Social, e também é professor titular do Centro Universitário SESMAC, no curso de Serviço Social, e é coordenador da pós-graduação em Políticas Públicas e Projetos Sociais. Eu também estou com o André Costa, que é advogado, professor de Direito, doutorando em Direito pela UFPE e membro da Frente Juristas pela Democracia. Bom dia, gente. Bom dia, Bruno. Bom dia, professor Albani e os ouvintes. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? Um especial agradecimento aqui pelo convite, pela presença, estar hoje aqui contribuindo com esse tema que é absolutamente importante. O Brasil ele atingiu um novo recorde, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nós temos hoje cerca de 12 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no país, junto com outros 24 milhões de pessoas trabalhando por conta própria. Consequência direta das reformas trabalhistas pela qual o Brasil passou desde o governo de Michel Temer, essa margem traz um novo retrato que mexe diretamente no valor do trabalho para o brasileiro. Estamos vivendo a era da pejotização, onde os contratos de CLT são cancelados para que a mesma pessoa seja contratada como pessoa jurídica. E com isso, encerram-se as obrigações legais e trabalhistas sob o pretexto de mais flexibilidade e mais oportunidade para o trabalhador. Junto a isso também está o mito do empreendedorismo. Lea Marques, pesquisadora da Fundação Perseu Abramo, ela publicou recentemente um trabalho onde ela traz uma outra perspectiva interessante sobre o assunto, quando ela diz que o termo empreendedorismo deveria ser substituído por gestão da sobrevivência. Sem organização coletiva, essa ideia de empreendedorismo contagia várias novas profissões, onde vendem histórias de sucesso quase que inatingíveis como uma possibilidade real, por exemplo, para o trabalhador das periferias do país. E aí, frente a tudo isso, o Fora da Curva de hoje pergunta: é esse o futuro do trabalho no Brasil? E aí eu queria começar conversando com vocês, fazendo uma pergunta que talvez seja um tanto retórica, mas enfim, o emprego tem futuro? Bom, Bruno, o emprego no seu formato tradicional, aquele formato assalariado, aquele formato em que o trabalhador, ao chegar à fase adulta, né, jovem adulta, ele vislumbrava a carteira assinada, ele vislumbrava algum tipo de proteção social. Esse formato de emprego, ele tendencialmente tem sofrido um ataque que não é um ataque simplesmente do âmbito, por exemplo, da nossa realidade brasileira. É um ataque em escala mundial, em escala global, com reflexos, obviamente, muito mais duros, né, nos países periféricos, onde se insere o Brasil. Então, eu diria o seguinte, esse modelo hoje ele está sob ataque, né? Para a gente ter uma ideia, né, do tamanho desse ataque, hoje, do total da força de trabalho mundial, você tem, em atividade, você tem praticamente 50% dela em trabalhos informais, segundo os dados da OIT, e você tem mais aproximadamente 55% entre aqueles que estão com trabalho de tempo integral, com trabalho formalizado. Desse total você tem 55% em atividades com tempo parcial. Somando essas duas nuances, né, a informalidade e o trabalho de tempo parcial no mundo, você alcança o total de 75%
do emprego do mundo em algum tipo de formato precarizado. Ou seja, aquilo que era tratado como um trabalho atípico, né, a precarização, hoje, na verdade, tornou-se o modelo fundamental ou modelo aplicado de forma mais ampla pela sociedade capitalista pelo mundo afora. No Brasil, isso também não foge muito à regra, não. Você tem casos mais graves, por exemplo, a Índia você tem hoje 93% da população na informalidade, o México 51%. E o Brasil, pelos dados da PNAD agora do mês de setembro, você tem aproximadamente 36,8 milhões de pessoas na informalidade, o que significa 41% do total de pessoas que estão empregadas no Brasil. E acho que depois vale a pena também que a gente faça uma análise, inclusive, de como é hoje medido, né, a questão do emprego no Brasil. E, por exemplo, aquela pessoa que está lá na rua vendendo um picolé, que está lá vendendo uma bala, ele não é tratado como um desempregado. Ele é tratado como alguém que tem alguma ocupação. Aquela pessoa que está em casa há vários meses, já num processo já de desalento mesmo, né? Porque já tentou, já procurou, já buscou de diversas formas algum tipo de inserção, não conseguiu, entra num processo de sofrimento interno, de desalento mesmo, deixa de procurar um emprego, e aí essa pessoa também não é incorporada nos níveis de desemprego. Ou seja, nos métodos atuais utilizados pelo IBGE, o desempregado é aquela pessoa que está à procura de um emprego e não encontra. Né? E isso, obviamente, traz, inclusive, um certo mascaramento do real tamanho que a gente tem do desemprego no Brasil. Bruno, completando o que foi muito bem pontuado pelo professor Albani, inclusive são questões, né, que todo dia se vem à tona, né? Como é que vai ficar a questão do emprego. Né? E o que ocorre é que dentro dessa revolução tecnológica que vivemos, né, e tem atingido essas relações no mercado de trabalho, obviamente que vai ocorrer uma remodulação, uma remodificação dentro de algumas áreas, tudo agora. Né? O emprego vai continuar existindo. E é aí que, como foi colocado pelo professor Albani, né, as relações de trabalho têm que ser, né, tem que se atentar para um resguardo, né, de como vai ocorrer essas relações na medida de tentar frear uma precarização diante dessas relações criadas cada vez mais numa relação em que está se acabando, está se exaurindo qualquer tipo de segurança. Claro que hoje, dentro dessas relações e da crise econômica que está se vivendo, né, se pode até achar, como a gente debate todo dia, escuta direto. Não, mas veja, André, e você fala de uma maior segurança para a trabalhadora, para o trabalhador, mas antes ele fazendo assim do que está sendo. Mas a discussão não é essa. Não é fazer de qualquer jeito. Né? Não é garantir uma ocupação, um emprego ou uma renda. Então, somente que é uma premissa, né, dessa estrutura neoliberal que se vive hoje. Mas é tão somente criar, né, uma razoabilidade de como se vai reger essas relações, porque não pode se achar que agora, porque se vive uma crise, né, não pode entre 10, dados também da OIT, como o professor trouxe aqui, em cada 10 trabalhadores, 6 se colocam sem a devida atenção desse preparo que esse momento tecnológico pede, né, que a gente vai permitir que determinados direitos sejam colocados à margem de todo esse debate. Porque o que você tem, por exemplo, dentro dessa relação que se vive hoje com esses aplicativos, a grande maioria são o quê? Pertencem então somente a fundos de investimentos, né? Supor lá do Vale do Silício, e que se debate muito a questão, parece que a palavra hoje, empregado, virou um jargão nocivo, né? Tem essa questão do empreendedorismo e que é um empreendedorismo, mas repare bem, se a gente for analisar como se constrói, né, esse tipo de ocupação com relação, né, você percebe uma subordinação maquiada, né, uma estrutura, uma jornada de trabalho em excesso,
até pela necessidade de se fazer um mínimo de lucro, de renda para se viver. Então, não há como achar que porque se cria ou se gera uma possibilidade de trabalho ou de emprego, que qualquer tipo de relação tem que ser aceita ou pactuada sem respeitar o mínimo direito de trabalho. Eu falei da reforma trabalhista, né, que implementou esse modelo que é o do trabalho intermitente. Né, Sim. que você não tem um contrato contínuo, né? Você vai sob demanda do serviço. Vocês acham que é possível que essa nova relação de trabalho chegue nas profissões mais tradicionais, como medicina, professor, advogado? É pronto, está se caminhando, né? Se a gente for fazer um corte histórico, né? Por exemplo, na primeira, vamos colocar na primeira Revolução Industrial, né? Onde se teve uma migração, onde foi que começou a se discutir Seguridade Social? Na Alemanha, 1880, 1881, 82, por quê? O que se viu, né? Não é porque se saiu de uma estrutura de trabalho nos moldes feudais, né? Nos moldes escravocratas, que porque se acendeu uma perspectiva de salário, isso tudo já estava, já era suficiente. Né? Obviamente que as conquistas foram acontecendo, né? E diante de muita necessidade, né? De muita luta. Jornada de trabalho, a questão intermitente que você falou agora, né? Insalubridade, tudo isso foram construções paulatinas. Né? Essa reforma trabalhista, né, vem exatamente não só para flexibilizar, mas para fragilizar todo esse tipo de relação que se tinha de resguardo de direito. E eu, sinceramente, não acho que dentro dessas profissões, como você colocou aí, tradicionais, elas vão estar longe dessa realidade não, Bruno. Por quê? Porque, primeiro, se tem uma demanda e o mercado, ele é totalmente agressivo. Nossa, e vai tomando conta, né? Ele vai se lastreando, né? E se existe uma relação de trabalho em que possa obedecer uma precarização maior, ele invade esse rito. Eu não vejo nenhum tipo de garantia, né, para uma ou para outra profissão no ponto de vista de ataque de direito, não. Sinceramente, eu não vejo, não. Você acha, Bani? Eu diria que a situação talvez seja até um pouco mais grave, Isso, professor. porque, na verdade, nós já temos essa situação. E aí eu vou citar alguns exemplos para que a gente possa refletir um pouco. Por exemplo, no caso dos professores universitários ou professores da rede pública, como um exemplo recente, a Prefeitura de Ribeirão Preto, ela lançou um modelo de Uber professor. Como é que é? O professor era contactado mais ou menos 1 hora antes, né, pela Secretaria de Educação, e aí ele aceitaria ou não dar aquela aula, né? E ele era contratado para fazer aquela aula. Esse processo que foi iniciado pela Prefeitura de Ribeirão Preto acabou sendo sustado no âmbito do Conselho Municipal de Educação, mas você teve uma outra experiência que foi numa secretaria do município de Santa Catarina, em que foi feito um leilão às avessas. Ou seja, você colocava lá um patamar X de salário e aí os trabalhadores diziam, olha, eu topo receber X menos, eu topo receber X menos, Y menos. E aquele que topasse receber o menor salário seria o contratado. Então você não tem assim essa lógica, ela já está sendo inserida por várias áreas. No setor, por exemplo, da comunicação social, publicitários, jornalistas já vivem, por exemplo, um processo de pejotização, um processo de contratação no que a gente chama de just in time, né, que é o chamado freelancer, né, ele é chamado exclusivamente para aquele trabalho e recebe só para aquele trabalho. E o caráter perverso, inclusive, desse modelo instituído pela reforma trabalhista do governo anterior, foi que, por exemplo, no trabalho intermitente, você pode eventualmente até ocorrer a situação esdrúxula do que você tem um vínculo de trabalho,
mas você não recebe nada, se por acaso naquele mês não tiver nenhuma atividade, nenhuma horinha sequer de trabalho para que você venha trabalhar. Ou num caso ainda mais estranho, né? Estranho para a gente, mas coerente perante a lei, de que, por exemplo, ele pode ter um quantitativo tão baixo de horas de trabalho a ser pago naquele mês, que se ele quiser contribuir com a Previdência, o valor da Previdência que sai do bolso do trabalhador pode ser maior do que o salário que ele recebeu, ou seja, ele paga para trabalhar. O setor de arquitetura, você também já tem plataformas agindo e atuando, contratando profissionais para fazer determinadas demandas. O setor, por exemplo, da odontologia, você já tem também. Então, isso é uma dinâmica que eu acho que já está, na verdade, em curso, né? Não é uma projeção futura, já é uma realidade presente. E só para citar, sem querer me alongar, mas só para citar um caso ainda mais estranho, drástico e assim, que se coloca no horizonte como algo possível, inclusive, é uma plataforma que nasceu a partir de uma experiência da NASA, né? A NASA tinha enfim, um desafio seu, que era mapear a quantidade de água mapear água em Marte. E ela tinha umas centenas de milhares de fotos para serem mapeadas. E aquilo dava um trabalho assim, absurdo, gigantesco, para que os seus pesquisadores altamente qualificados ficassem o dia todinho olhando aquelas fotos e verificando. Aqui tem água, aqui não tem, aqui tem água, não tem. Era um trabalho manual, assim, volumoso, que demandaria, sei lá, alguns anos de trabalho. E aí a NASA criou uma plataforma chamada ClickWorks, em que as pessoas iam lá, disponibilizavam aquelas fotos para o mundo, e aí você ia lá e a multidão ia lá e ia selecionando as fotos onde tinha, onde não tinha água. Resultado, essa demanda da NASA, que talvez levasse 1 ano, 2 anos a serem realizadas pelos cientistas, foi realizada pela multidão de consumidores, pela multidão de pessoas no mundo afora, em algumas poucas semanas, né? E isso foi, na verdade, o germe para a criação de uma outra plataforma chamada Innocentive, onde você tem vários pesquisadores que ali se cadastraram. Do outro lado, você tem empresas, mega empresas, né? Procter & Gamble, Johnson & Johnson, empresas do setor da petroquímica, que lançam, por exemplo, até da engenharia mesmo, que lança algum desafio. Eu quero colocar um pigmento, aqui, por exemplo, novo, nesse tipo de tinta aqui. E aí lança aquele desafio, centenas de pesquisadores altamente qualificados, altamente formados no mundo todo, começam a buscar aquela solução, muitas vezes de forma improvisada, em casa, utilizando seus próprios recursos, para tentar achar aquela solução. Então, ao invés, por exemplo, dessa grande empresa mobilizar algumas dezenas de cientistas do seu próprio quadro, né, o que demandaria também alguns anos de estudo, ela coloca isso para a multidão, e a multidão, em 2, 3 semanas, encontra uma solução. E aí aquele vencedor ganha um prêmio lá da plataforma, né, financiada por essas grandes empresas, um prêmio de $15 mil, $14 mil, $30 mil, e os demais que participaram, os 30, 40, 50 pesquisadores que participaram, simplesmente não recebem nada. Então, a questão da precarização, ela não está só no motorista do Uber. Ela está, inclusive, hoje, entre cientistas, entre pessoas com a mais alta qualificação. E isso acaba desmentindo um pouco aquele mito de dizer, olha, o que nos falta é mão de obra qualificada, o que nos falta é força de trabalho qualificada. Não, mas as relações hoje no mundo do trabalho são relações que apontam para uma brutal ofensiva ao mundo do trabalho em escala mundial. Eu não conhecia essa história de Ribeirão Preto que você falou, fui até pesquisar aqui para ler. É um absurdo, né? O professor tem 30 minutos para receber se aceita a tarefa. Você tem 30 minutos para preparar uma aula.
considerando ainda o tempo de chegar na escola e enfim. Não só a precarização do professor, mas a própria precarização da educação. O ensino da educação. Da educação. E tudo isso que a gente Numa rede pública, Numa o que é rede mais pública. grave, numa rede pública. Tudo isso está muito ligado a isso que tem sido chamado hoje em dia de Revolução 4.0, né? A gente estava até conversando um pouco antes do programa começar de plataformas como o Fiverr, né? Que você diz que serviço você pode prestar por $5, né? Faça seu contrato por $5, faça a mixagem da sua música por $5. E para além disso, também esses aplicativos todos que a gente começou a falar também um pouco deles aqui. Vocês acham que esse é um modelo que se sustenta? Ou vocês acham que isso passa? Essa coisa essa relação que a gente está tendo com esses aplicativos de contratação? Bruno, a gente semana passada, acredito que foi semana passada, já teve um indicativo, por exemplo, falando mais da minha área em específico, né? No direito de uma decisão na própria Califórnia, né? Em que já trouxe uma perspectiva diferente de reconhecer uma subordinação nessas relações de trabalho no concernente a essa relação que envolve os Ubers, né? A relação do Uber já foi algo que nos traz uma perspectiva de reflexão maior, porque inclusive aqui no Brasil, um pouco tempo antes, se teve uma decisão também judicial, né, não reconhecendo esse caráter de subordinação. Ora, percebendo, né, e analisando essa perspectiva de mudança de olhar dessa relação, até de onde veio, né, se percebe, Bruno, que vai se criar, né, como se criou nas próprias perspectivas da história, né, na relação. Eu falei agora há pouco da Revolução Industrial da Primeira, teve a questão do próprio toyotismo, do Fordismo. Todas essas fases, né, se sucederam diante de uma tentativa de mitigar os direitos, né? Inclusive tem um clássico filme, né, Tempos Modernos, de Chaplin, que ele coloca toda essa relação de trabalho, né, naquela crítica que se fez ao Fordismo, dessa perspectiva do direito do trabalhador, né? E o que as pessoas colocam, até, professor Albani, e que é muito interessante, é que vem essa justificativa pela crise, Bruno. Não, mas é a crise econômica, o cara pelo menos está gerando alguma coisa, pior se tivesse parado, e o direito vem para engessar, atravancar, o direito não vai conseguir conter essa evolução. Ora, o direito não quer conter nada, amigo, a evolução tecnológica. Não, ninguém quer conter, ninguém. O que o direito quer é tão somente trazer uma perspectiva de proteção a quem está vulnerável a toda essa estrutura, né? Então, somente isso. Até porque o direito, né, protetivo existe exatamente para a hora de uma crise. Porque uma hora de benesse, o direito teria que função, né? Se não fosse nessa hora de crise, o direito agir para tentar contemporizar e regular, né, toda essa selvageria de mercado do capital. Então, eu, sinceramente, acredito que isso, mais adiante, como já vem acontecendo, mais adiante, mais à frente, como o professor deu vários exemplos, inúmeros exemplos aqui, né, vai ser colocado e vai ser pontuado por uma perspectiva de indignação. E isso vem sendo debatido desde Seattle, em 99, né, quando se teve já as primeiras insurgências, né, de toda essa perspectiva, de toda essa selvageria de regulação do trabalho, né? E que hoje a gente está vendo isso de uma forma mais proeminente, até pela situação que a gente vive, do que você colocou aí da Revolução Tecnológica 4.0. Então, creio eu, até como foi pontuado pelo professor Albani, e ele vai explicitar ainda mais, né, por questões já em concreto que existe, né, e isso tende a ser revisto. Não dá para, obviamente, achar que o emprego vai acabar, que tudo vai se transformar, né, que as relações tecnológicas chegam e não vai dar e não vai existir mais nenhum limite, porque hoje o emprego deu lugar ao empreendedorismo. Será? Né? O que se tem hoje, né, é tão somente uma maquiagem, né, de uma relação empreendedora para uma precarização na relação de trabalho, de subordinação.
e tudo mais que isso envolve. Bom, eu olho da seguinte maneira. A tendência de precarização do trabalho me parece ser uma tendência presente e num horizonte, pelo menos de médio prazo, eu diria até de longo prazo, a gente não consegue vislumbrar ela como tendência, ela se dissipando, não. Ela acho que é uma tendência forte, que está presente e que tem se mostrado capaz de... tem uma coisa interessante na precarização, é porque ela não é um fenômeno em si só explicitado por um elemento. Isso. Quando você pega a precarização do trabalho, você vai elencar, no mínimo, eu elenquei, por exemplo, aqui nesse meu livro aí, eu elenquei aproximadamente umas 14 formatos de precarização do trabalho. E com uma característica, ela é profundamente mutante, ela tem um nível de fluidez, ela tem um nível de adaptação a novas realidades, que é uma coisa impressionante, né? Então, me parece que isso parece ser uma tendência posta a médio e longo prazo. Agora, isso não é algo isso é algo como tendência, isso não é algo dado como absoluto. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade marcada por tensões sociais, marcado por aquilo que alguns autores, inclusive, negam, né? Mas que eu estou plenamente consciente que está presente, que é o processo de lutas de classe. Então, esse processo de lutas de classe, ele pode mobilizar forças capazes de ou frear, ou dar uma nova direção, ou até modificar radicalmente, né, o modelo societário que nós estamos vivendo. Então, isso é possível, né? E a gente tem visto, por exemplo, no âmbito das plataformas, algumas incursões nesse modelo. A gente teve há poucos dias, há poucas semanas, uma greve no Google, né, que é algo até então inédito. A gente teve uma greve de motoristas do Uber na Indonésia. Foi uma greve frustrada, enfim, mas foi uma greve que tentou-se arregimentar. Então, a impressão que dá é o seguinte: na medida em que você insere mais plataformas, em que você insere novas formas de subordinação, em algum momento, essas formas de subordinação, elas são também expropriadas por aqueles subordinados. E no momento que elas são expropriadas, que elas são incorporadas, melhor dizendo, pelos subordinados, é possível também, a partir daí, encontrar formas de resistência e de superação. Então, eu confio muito, eu sou um otimista quanto a isso. Acho que as tendências são tendências bastante devastadoras para a classe trabalhadora, mas é nessas tendências que surge o germe da própria negação dessas tendências. Tá, a gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta no Fora da Curva. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Entre os dias 24 e 27 de setembro, vai rolar a oficina do Software Lives com o desenvolvedor americano Gabriel Finch. As atividades têm início às 9 da manhã e abordam conhecimentos teóricos e práticos de composição, gravação e produção musical e audiovisual. Inscrições e mais informações através da plataforma Simpla. Entre os dias 25 e 27 de setembro, o Centro de Artes e Comunicação da UFPE recebe o 9º Congresso de Literatura Fantástica de Pernambuco. A partir do tema O Mar e as Águas nas Narrativas Fantásticas, são realizadas palestras, mesas redondas, exibição de curtas e venda de livros. Mais informações através do site fantasticoempernambuco.blogspot.com. Universitária FM, Agenda Cultural. Trocando em Miúdos,
A Música de Francis Raime, série especial em 5 episódios que contam a trajetória de um dos compositores mais versáteis da nossa música. Você começa a acompanhar a partir do dia 25, toda quarta, na faixa das 20 horas aqui, da Universitária FM. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino, toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Rádio Paulo Freire, né, que pergunta hoje sobre o futuro do trabalho no Brasil. Estou acompanhado aqui por Albani de Barros, que é doutor em Serviço Social, e também pelo advogado, doutorando em Direito, André Costa. Uma das coisas que a gente estava falando antes de entrar no intervalo é um pouco a partir dessa relação de classe, né? E queria saber de vocês se vocês acham que o brasileiro tem perdido essa consciência dele de classe trabalhadora, né? A partir desse excesso de precarização, esse excesso de informalidade, onde parece que é vestir a camisa, se tornar informal dentro do lugar onde você já está. O que vocês acham? Bruno, isso tem muito a ver, né, com a crise que vive, inclusive, o direito coletivo, né? O que é o direito do trabalho em si, né? O direito do trabalho tem, né, como premissa básico, como foi colocado até pelo professor Albani, pelo tensionamento de lutas de classe, né, que o direito coletivo, né, tivesse um protagonismo maior. Até porque é dentro desse direito coletivo, né, que as questões que se inserem em algo que não é só um problema ou uma problemática individual ganhem mais força, né? E o direito coletivo sempre foi muito combatido por essa lógica liberal e principalmente neoliberal para fragilizar exatamente a classe trabalhadora, nessa perspectiva de tensionamento, né? Então hoje essa perspectiva que o trabalhador tem, né, enquanto direito, né, principalmente se a gente for ver até a perspectiva dos próprios sindicatos, né, que têm sofrido inclusive nesse governo atual, né, um ataque quanto à questão da contribuição sindical, que foi motivo já esse ano, né, dessa perspectiva de ataque, um ambiente totalmente inóspito, né, tem se criado do ponto de vista dos sindicatos se colocarem, né, e uma perspectiva de que da década de 90 para cá, né, houve um descrédito muito grande, né, dos trabalhadores e trabalhadoras na faixa de uma diminuição de 30%. Hoje em dia, um trabalhador, uma trabalhadora se coloca, né, é muito difícil e cria toda aquela perspectiva, né, que envolve até um certo direcionamento de como o sistema coloca, né, dessa demonização do direito coletivo dos sindicatos. E isso atua muito fortemente na perspectiva da identificação do próprio trabalhador enquanto classe trabalhadora, né? E fragiliza. Ele se vê dentro de uma perspectiva de luta de direito por uma luta individual, né? E, obviamente, dentro dessa perspectiva individual, né, se perde muito essa força, né, enquanto tensionamento. Então, hoje, essa crise que se passa pelo direito coletivo, pelos valores do direito coletivo nas relações de trabalho, afetam muito nessa perspectiva que você falou do reconhecimento do trabalhador enquanto classe. Enquanto classe. O que você acha, Albani? Bom, olha isso aí, essa questão
de analisar as classes sociais, acho que isso é um programa praticamente à parte, mas vamos tentar sintetizar aqui, né? Porque, de fato, ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa. Tem vários caminhos para discutir isso. Eu vou tentar sintetizar em alguns que eu talvez considere aqui os mais relevantes. Bom, primeiro aqui do ponto de vista da batalha das ideias, né? Que é uma expressão da batalha de classes. Há uma estratégia das classes dominantes, das elites, né, de retirarem a ideia do coletivo, retirarem a ideia de classe. Isso. E darem uma concepção de que, olha, tudo reside no indivíduo. Isso. Né? Isso vai desembocar no empreendedorismo, isso vai desembocar, enfim, nos livros de autoajuda, isso vai desembocar uma série de outras questões. Então, isso é um primeiro ponto, um ponto importante. Isso foi uma tarefa levada de forma muito, muito bem sucedida, digamos assim, pelas próprias políticas neoliberais, né, que incentivaram de todas as formas, né, para que as soluções viessem sempre do indivíduo, não do coletivo. Boa. Isso tem a ver, inclusive, com um processo de formação no ensino, notadamente, mas não somente, no ensino superior e no ensino médio. No ensino médio, onde você coloca lá como objetivo fundamental da educação passar numa prova, que, portanto, a decisão deve ser do indivíduo, de lutar, de passar para que ele se dê bem. Pouco importa se os outros se dão mal. Portanto, retirando qualquer caráter coletivo. No ensino superior, a ideia de que a sua formação depende, fundamentalmente, de você conseguir ser um bom operador técnico naquela área. Então, portanto, você vai ser um bom advogado, você vai ser capaz até de formular uma petição, algo nesse sentido, para que um determinado presidente jogue uma bomba atômica, né, e mate milhões de pessoas e não seja criminalizado por um ato de crime contra a humanidade. Você vai estimulando a ideia de que o importante é a sua capacitação operacional técnico, e você vai retirando todo o conteúdo que se refere, por exemplo, a pensar a sociedade, a pensar a função social daquela profissão, a pensar como a sua profissão pode atuar em benefício ao coletivo. Então, acho que esse é um ponto que está no âmbito da batalha das ideias. Eu acho que há um outro ponto também, que há uma fragmentação mesmo da classe trabalhadora. Então, por exemplo, você tem hoje umas centenas, dezenas de milhares de empresas terceirizadas, né, que muitas vezes recebem um tipo de remuneração, enquanto o trabalhador formalizado recebe um outro, o trabalhador ligado diretamente à empresa recebe um outro. Você entra aí mais o trabalhador informal, que está na cadeia, sim, inclusive, daquela empresa. Então você tem no interior da própria classe trabalhadora uma enorme fragmentação. Então qual é o desafio? O desafio é o próprio sindicalismo e as organizações de esquerda, leiam-se os movimentos sociais, os partidos políticos, repensarem as suas formas de diálogo com essas bases, para você reconstituir essa concepção de classe social, não mais por grupos, né? A classe dos jornalistas, a classe dos advogados, na categoria, sei lá, dos médicos, mas a classe trabalhadora. Olha, nós somos trabalhadores, nós somos atacados no âmbito, por exemplo, da Previdência, no âmbito pela reforma, pela PEC, que limitou o teto dos gastos. Nós estamos atacados, né, por uma elite que está assim, tentando arrancar o máximo de riqueza nossa em benefício de um pequeno grupo rentista. Então, na medida que nós conseguimos dialogar com esses grupos, e nós precisamos entender quais são as demandas reais lá no mundo dele local, né, na base. Então, o trabalho de base local é importante. Tem um terceiro aspecto ainda, que é um pouco ousado, toco num ponto de hipótese, mas acho importante mencionar, é o fato de que, por exemplo, os dois governos que antecederam, né, o governo do Michel Temer, que bater aqui na mesa, né,
quando fala alguns nomes, mas quando você teve os 2 governos que antecederam o governo do Michel Temer, você teve governos que tiveram avanços sociais significativos que a gente precisa reconhecer, tiveram avanços no âmbito social que a gente precisa também reconhecer, mas que também trataram a classe trabalhadora fundamentalmente, então apenas como uma consumidora. Então, portanto, eu vou propiciar condições de maior acesso ao consumo. Mas não tiveram a mesma preocupação, por exemplo, com a formação política. Talvez o exemplo mais lapidar disto seja o fato de não se ter tocado, por exemplo, nenhuma reforma mais robusta no âmbito da regulação da mídia no Brasil. Isso fica muito claro. Isso é um dado que o senhor traz tão cristalino que se pode ver até como se deu esse tensionamento, né? Na época e no âmbito dessa reforma trabalhista. É claro que teve um tensionamento aqui e ali que você via por grupos, né? Por alguma central, mas isso em nenhum momento criou uma perspectiva de uma conscientização mais espalhada, Bruno. Nenhum momento, né? A reforma se deu dentro de um ambiente em que você não viu ou não teve, né? Vácuo político. Não percebeu um vácuo, esquerda, pois né? E isso é muito grave. Quando você tem uma reforma que é um ataque, não é uma reforma, é um ataque, vamos ser bem claro aqui, ao direito trabalhista, tudo, e que você não tem um contraponto à altura desse ataque. Então isso é muito grave. E aí é o que o professor traz. Ora, se tem uma perspectiva de uma crítica que a gente tem que alcançar, né? Nesses governos anteriores ao que sucedeu ao governo tanto do Temer e aí tanto da eleição do Bolsonaro. Tem que se ver como essas condições foram criadas e aí a perspectiva pelo consumo criou, né? Como o professor mesmo colocou, esse vácuo e que não se teve um ambiente de um maior enfrentamento. Eu fiz essa pergunta da classe trabalhadora justamente para fazer esse deslocamento do coletivo para o indivíduo, né? Porque quando a gente vai falar do tal do empreendedorismo, é sempre muito nessa perspectiva do indivíduo, tanto que a gente tem essa coisa do MEI, né? O empreendedor individual. E aí tem até um comentário interessante de um ouvinte aqui, Alexandre Albuquerque, que falou: na escola onde minha filha de 7 anos estuda, há aulas de empreendedorismo, inclusive com material didático. E aí eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que essa é uma ideia que passou a ser trabalhada de uma forma errada, mudando também as dinâmicas de trabalho no Brasil? Essa ideia do empreendedor? Ela é um mito. Mas é um mito que tem muita força, né? Veja, os mitos, né? Aquilo que se retoma como uma realidade, mas que na verdade não é uma realidade, né? É uma falsa realidade. Ele só se torna relevante, ele só se torna algo que a sociedade incorpora como importante na medida em que você tem um solo social que dá sustentação a esse mito, que dá sustentação a essa mentira. O empreendedorismo tem um nome, é um mito e é uma mentira. Né? Eu insisto isso porque assim, há hoje uma coisa que é impressionante. Eu não sabia que estava nas escolas particulares já de ensino médio, né? Mas isso já está no ensino superior, em praticamente todos os cursos, tem lá uma disciplinazinha lá. Vamos lá empreender. Isso revela primeiro uma coisa. Se eu estou dizendo, olha, vá empreender, eu estou dizendo o seguinte: olha, não tem emprego não, viu? Então se vire cada um no seu. Então, ou seja, o mito do empreendedorismo, ele se sustenta, ele tem força ideológica, porque não há alternativa no mundo do trabalho para o emprego formal. Então, o jovem, ele sai da sua faculdade, às vezes muito bem formado, ele está em vias de formar, às vezes, e o cenário que ele encontra é o cenário do desemprego. Né?
para a maioria dos jovens que hoje estão se formando no Brasil, o cenário que vai se formando para ele, né? A caricatura que aparece para ele é a caricatura, né, da caveira do medo do desemprego. Então, face a esse, o que aparece como alternativa é virar um empreendedor. Portanto, né, tornar-me agora, quem sabe, um pequeno empresário. Então, o mito do empreendedorismo, ele se calca, ele tem por base a seguinte questão: ou é o empreendedorismo ou é nada. Porque é uma devastação completa agora no âmbito do trabalho, né? E isso é algo que a gente precisa também pensar e entender. E eu queria só fazer uma abordagem, tem um pouco a ver com isso, mas eu acho muito relevante, né? Veja, nós tomamos em 2017 essa direção de ataque, de ofensiva ao trabalho, como o professor André já mencionou, e é um ataque que, diga-se passagem, não é só brasileiro, né? Seguir um pouco, né, a cartilha mundial do liberalismo que tem adotado mundialmente. Isso. E que tem mundialmente também formado uma legião de trabalhadores precarizados, uma legião de trabalhadores com medo, com medo do seu futuro, com uma profunda sensação de insegurança mundialmente, né? Os estudos, por exemplo, tem estudos particulares que alguns, por exemplo, autores liberais mencionam, que são estudos sobre o México, sobre a Austrália e sobre a Alemanha, principalmente, que fizeram as suas reformas trabalhistas. A Alemanha não foi exatamente uma reforma, foi mais alguns ajustes. Fizeram algumas reformas trabalhistas e tiveram ganhos de emprego. Mas quando você olha, por exemplo, os dados do emprego na Alemanha, os empregos criados foram os empregos basicamente dos 500 euros, os chamados 500 euristas, que é o trabalhador precarizado, muitas vezes trabalhador em tempo parcial. E para essa parcela, você tem, se você retirar da Alemanha, por exemplo, os 500 euristas, né, os trabalhadores que ganham até 500 euros, você vai ter patamares de desemprego similares a Portugal e a Alemanha. Então, o que trouxe mundialmente os dados da OIT, e quanto a isso não há controvérsia, não há debate, os dados da OIT formulados a partir, né, de vários órgãos, da OCDE, de vários outros órgãos da ONU, são que isso foi uma pesquisa feita em 111 países, analisando 646 modificações nas legislações trabalhistas. Os dados entre 2008 e 2014, né, quando começa a grande crise do capital em 2008, e as reformas que se vêm a partir disso, eles são claros. Todas as reformas trabalhistas realizadas no mundo produziram desigualdade ou subemprego. Não produziram nem produtividade do trabalho, nem emprego, nem produziram a maior igualdade. Produziram, sim, duas coisas: subemprego, desemprego ou desigualdade. E esse foi o formato que nós adotamos, né? Que é um formato errado, mas curiosamente é o formato que o mundo todo praticamente tomou, né? Portugal talvez seja uma das poucas exceções que nos últimos anos, percebendo o equívoco nessa reforma trabalhista, fez algumas alterações e tem agora obtido empregos de melhor qualidade. Uma outra ouvinte nossa aqui, Maria Maciel, ela complementou que também tem empreendedorismo no programa do ensino médio da rede estadual. Não só nas privadas. Pois é, para você ver esse debacle, né, que a gente está vivendo. Inclusive, como o professor falou e foi muito bem colocado aí pelo ouvinte, Maria, né? Tem uma estrutura, professor, como o senhor falou, achei muito interessante, né, da própria percepção e perspectiva educacional. Ô Bruno, repare, o próprio modelo educacional, né, das escolas em si, eles reproduzem, né, um modelo fabril. Isso. E esse modelo fabril, né, é uma perspectiva que hoje, né, não se tem. Mas, ora, eu quando ia para a escola, quando você foi, quando o professor foi, o cara chegava, a pessoa chegava, tocava a sirene e o cara entrava.
9 horas tocava a sirene, saía pro recreio, lanchava, voltava. 11h30 tocava a sirene, a pessoa saía e ia embora para casa. Quer dizer, isso é uma estrutura tipicamente fabril, né? De modulação fabril, que era basicamente o mercado que se tinha de modelo. Hoje, né, com essa perspectiva totalmente diferente, né, nas relações de trabalho, muito bem colocada aí pelo professor Albani, né, pela perspectiva até do serviço, né, você tem uma nova ordem e um desmantelamento total dessas relações que pautaram até hoje as relações de trabalho. Né? Então isso traz uma mudança profunda de perspectiva, né, de como isso vai ser colocado, de como isso vai ser trabalhado. E aí o que gera? Hoje tem uma situação em que é real, e digo, é claro que do ponto de vista de um país, nesse contexto que vivemos, né, país tido da estrutura periférica do capital, isso é mais sentido, porque o colchão de Estado social é muito fino, e aí o impacto é mais forte, né, é mais profundo. Isso fica muito mais evidente, mas é algo que tem um contexto internacional. Internacional. Né? Mundial. Eu, ainda sobre essa questão da educação, para ser muito rápido, né? Por exemplo, na China hoje e na Índia, nós temos o fenômeno da Antribe, né? Que é a tribo de formiga. O que é que significa? São aqueles profissionais formados, alguns inclusive em boas universidades, né? Terminam a faculdade e não têm emprego. Normalmente saíram da zona rural e aí passam a viver nas cidades, em casas, né? Compartilham ali o valor de aluguel, despesa, tal lá. E assim, é um tribo de formiga porque eles passam o dia à procura de algum tipo de emprego precarizado, né? Os trabalhadores no Japão, por exemplo, que vão para Tóquio, eles vão para Tóquio atrás de qualquer emprego precário também. Um aluguel no centro do Japão, por exemplo, no hotel é uma coisa absurda, eles não têm como pagar. Eles não têm como pagar sequer aquelas cápsulas que mais parecem um caixão, onde a pessoa passa a noite dormindo. Então eles vão viver em um cybercafé a noite toda, sentados no cybercafé, porque é mais barato, e eles passam a madrugada ali, à noite, tentando achar qual seria o emprego da semana seguinte. Então veja, a gente está falando de dois países aí, né? Notadamente o Japão, de um país de uma economia desenvolvida, de um capitalismo central, e que já tem no seu cerne, né, fenômenos de precarização dessa monta. E só para complementar, acho que tem um outro ponto, que é o cerne, na verdade, do fenômeno da precarização, da informalidade, e que desenvolve também de alguma forma, e que incentiva de alguma forma o empreendedorismo, que é a completa, ou pelo menos a tentativa, né, de se retirar ao máximo qualquer tipo de mediação pública na relação capital-trabalho. E aí deixar o trabalhador, né, à mercê das condições postas pelo trabalhador, pelo capitalista. Então, por exemplo, agora, há 2 semanas atrás, mais ou menos, né, foi sancionada a lei em que o motorista da Uber, né, porque o Uber não é um aplicativo, ela é uma empresa, né? O motorista da Uber, ela pode se transformar em um microempreendedor. Aí veja, ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele é alguém que é dono do seu negócio, mas ele não coloca o valor do negócio seu, ele não diz qual a taxa que ele vai pagar. Recebe nota. Se por um acaso ele adoecer, ele sai, ele deixa de ser, né, um motorista da Uber. Portanto, ele não tem, do ponto de vista de gestão, nenhum controle sobre o seu trabalho, né? E ele passa agora a ser tratado como um empresário. Ou seja, isso é uma assinte ao trabalhador. E algo muito sério, professor, só para complementar o que o senhor disse, essas relações de trabalho têm desenvolvido, Bruno, isso aí dá para desmembrar outro programa, né? O que foi as doenças oriundas das relações fabris, né, que se teve, até então, hoje, são doenças com alto índice de depressão no mercado de trabalho. Isso. Isso é algo alarmante,
Né? Cada vez mais um índice maior, né, de pessoas deprimidas. Esses formatos de trabalho, eles necessariamente levam, por exemplo, a um maior ritmo do trabalho e uma maior pressão do trabalho. Isso. Há um trabalho belíssimo feito por uma autora francesa chamada Danielle Lignard, que ela vai mais além, ela vai dizer... A precarização do trabalho, que ela chama de precarização subjetiva, ela atinge, inclusive, os trabalhadores que estão em uma situação de estabilidade, até funcionário público. E aí vai fazer as mediações do qual isso acontece. E isso se dá, inclusive, de forma muito, muito forte, pela pressão, pelos processos avaliativos que são impostos lá, né? Pela individualização que é posto pelo trabalhador, pela retirada dos coletivos internos ali, o que leva ao trabalhador a uma condição muito solitária, a uma condição de perceber que não dá conta, né, daquelas metas que são postas, porque acho que é uma outra lógica também posta, que também merece um debate muito interessante, que é o fim das mediações do ponto de vista de tempo. Você não sabe mais o que é tempo de trabalho e tempo pessoal. Então você é trabalhador, mas você ao mesmo tempo vende a natura, você ao mesmo tempo vai para faz um outro pique, faz o bolo e faz isso, e não se sabe mais o que é exatamente tempo parcial e tempo de trabalho e tempo para a sua vida pessoal. Num belíssimo filme lançado, inclusive, esse ano, aqui em Pernambuco, feito por um diretor pernambuco. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Bom. Um baita filme, né? Os caras trabalham de domingo a domingo, os 365 dias do ano, tem um descanso no primeiro dia do ano, né? No Réveillon, e aí quando chega o carnaval vão vender geladeira, TV, frigobar, vão vender o que tem lá em casa, né? Para poder curtir o carnaval, que é o momento de êxtase dele, porque depois ele vai passar mais 300 e tantos anos trabalhando de domingo a domingo. Esse é o mundo do trabalho hoje. É interessante que um ouvinte aqui no nosso Facebook acabou de fazer uma recomendação justamente desse filme. Pois é, não foi combinado não, mas reflete bem hoje o cenário nosso. Né? Ele fala aqui no filme, estou me guardando para quando o carnaval chegar, o tema, a partir da visão dos trabalhadores no contexto do documentário, traz o discurso de liberdade num futuro distorcido, presente e precarizado. Né, dando a indicação para fazer essa conexão. Tinha várias outras perguntas aqui, mas nosso tempo infelizmente encerrou. Rapaz. Quando o tema é bom, né, o tempo passa rápido. Né? Bom, enfim, queria agradecer a participação de vocês mais uma vez. Né, o programa de hoje tem reprise hoje à noite. Né, o Fora da Curva teve produção, roteiro e apresentação minha, Bruno Nogueira, nas redes sociais Larissa Rocha e José Lucas, e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.